Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1, título da mensagem: o maior acontecimento de toda a história. Assim diz a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que dirijam a Galiléia, e lá me verão. Meus irmãos, o mundo secularizado tem tentado apagar o grande acontecimento da história. Se nós observarmos o comércio, a sociedade, pouco se fala da ressurreição de Cristo, mas fala do coelhinho da Páscoa, dos ovos de chocolate. As demais religiões também, que não são cristãs, tentam espalhar mentiras, tentam dizer que a ressurreição não foi um fato, mas uma história fictícia. Também os grandes filósofos dizem isso. Os próprios judeus, na época de Jesus, tentaram subornar os guardas para que contasse que aquilo foi apenas uma história, que eles roubaram o corpo de Jesus. Se nós lermos no versículo 11 ao versículo 15, nós vamos ver que o ser humano tenta apagar esse fato das mentes das pessoas. E as pessoas vagam por aí, no dia de hoje, bebendo, ouvindo música, por sinal, muito ruins. Parece que as pessoas que gostam de ouvir música alta têm mau gosto de música, né? Eu nunca, quando eu estou em casa, eu vejo colocarem músicas boas, mas cada música que, pelo amor de Deus, mas tentam se divertir no mundo, não pensando no maior acontecimento da história. Somente, muitas vezes, crentes regenerados ou cristãos de outras linhas têm reservado este dia porque creem na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um privilégio. Muitos tentam apagar, mas não há como apagar da história algo tão maravilhoso que foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O comércio, o mundo secularizado, tenta espalhar outras coisas para que nós possamos ser distraídos e não pensar neste maravilhoso acontecimento. Outras religiões tentam, através de mentira, falar que isso não aconteceu. Porém, quando nós lemos esses textos claramente, observamos por que este fato é o maior fato da história. Porque a morte recebeu a morte na morte de Cristo. E Cristo ressuscitou. O teólogo puritano John Owen escreve um livro sobre isso. A morte na morte na morte de Cristo. Algo que mais os homens temem e tentam, muitas vezes, não pensar nisso. Muitas vezes nós também não pensamos nisso. Porque vivemos também, muitas vezes, num mundo imediatista. Queremos pensar só no aqui e no agora. Não pensamos que a morte chegará para todos. Muitos não querem pensar nisso. Eu tive um professor de geografia que dizia: nós não devemos pensar. Nós devemos pensar nas coisas boas deste mundo.
E ele dizia, quando morrer, deixa para pensar quando morrer. Mas não, o cristão, ele sabe que quando nasce, devido ao pecado, experimentará a morte. Assim como o nosso Senhor, sem pecado, experimentou porque ele carregou sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados. Foi crucificado naquela cruz, para que possamos ser justos e justificados perante Deus Pai. Mas o mundo não tem pensado na morte. Pelo contrário, tem se desesperado só de falar em morte. Assim nós podemos ver em cemitérios, em velórios, pessoas desesperadas em hospitais, porque muitas vezes a mensagem da morte ela é dolorida, a mensagem da morte ela é cruel, mas quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios e o seu grito, aquela carta, provavelmente Paulo ao escrever aos Coríntios, eu sempre quando leio esta passagem bíblica, eu falo aqui, Paulo deu um brado, gritou, quando ele escreveu, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando eu leio essa passagem em 1 Coríntios 15, 55, eu falo, aqui Paulo não falou baixinho, aqui Paulo não escreveu baixinho, aqui provavelmente Paulo colocou todo o ar em seus pulmões e bradou, porque ele pensou, ele refletiu e analisou no maior fato que aconteceu na história da humanidade. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João Batista disse, ressuscitou, vivo está. É para nós enchermos os nossos pulmões de alegria e também bradar como Paulo bradou, onde está a glória? Onde está a morte? Aquilo que nos faz sofrer, ou seja, o aguilhão. Onde está agora, ó morte, que tanto atormentou antes de Cristo os seres humanos desde Adão e Eva, devido ao pecado? Cristo era o Cordeiro de Deus perfeito. Quando nós vemos essa analogia, nós vamos lá em Êxodo, quando Deus pede para que os israelitas pudessem separar um cordeiro perfeito, imolar esse cordeiro e espalhar o sangue sobre uns umbrais, onde o anjo passaria por ali, e aqueles que tivessem sobre aquele sangue, a morte não teria vitória. Isso apontava diretamente para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. É interessante porque ele pede para que cada pai de família, cada chefe, cada homem ou cada pessoa pudesse separar o seu cordeiro e imolar, e passasse o sangue nos umbrais, e as famílias se recolhessem e comessem todas as sobras daquele cordeiro, que não sobrasse nada. E aqueles que tinham famílias pequenas se reunissem com aqueles que tinham uma família maior, e o sangue daquele cordeiro os livrassem do anjo da morte. Quando nós observamos, quando João Batista vê Jesus pela primeira vez e disse, eis o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, esse não era um cordeiro que as famílias tinham separado, sem manchas. Não era o cordeiro que o pai de família tinha separado. Mas ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro que o Pai separou, sem manchas, sem pecado, sem nenhum defeito, para ser colocado na cruz, pregado, ultrajado, envergonhado, morto pelos nossos pecados. Ele não tinha mancha, ele não tinha defeitos, mas carregou sobre si todas as nossas mazelas, todas as nossas manchas, todos os nossos defeitos e pecados, e pregou na cruz de uma vez por todas. Continuamos crendo em Jesus Cristo, graças ao Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas continuamos ainda com falhas. Nenhum ser humano pode ser perfeito para que pudesse ser o Cordeiro de Deus. Somente Jesus foi o Cordeiro a qual o Pai escolheu, para que o anjo da morte passe, mas não tenha mais vitória, porque ele venceu por nós. Nessa altura, muitos ainda não conhecem, muitos não sabem, muitos não ouviram falar sobre o Cordeiro de Deus. Andam desesperados,
andam aflitos neste mundo. Como Maria Madalena e a outra Maria, ao findar do sábado, ao encontrar-se no primeiro dia da semana, como nós estamos reunidos no primeiro dia da semana hoje, após 2000 anos de história, um dia como este, que nos reunimos aqui, elas se reuniram e foram, naqueles dias, ao sepulcro, com tristeza e medo. Esperavam encontrar ali um corpo, um cadáver, enfim, estavam de luto. A morte parece que tinha sido vencido naquele momento. Tanta dor, porque aquele que tanto as amou e aquele a tanto que elas amaram, parece que tinha chegado o seu fim. Parece que não havia mais esperança. Aquele homem que tanto trouxera esperança, que curava enfermos, que ensinava as autoridades, que era autoridade em seu ensino, que tantos mortos ressuscitou, que caminhou por cima das águas, que multiplicou pães e peixes, expulsou demônios, agora jazia inerte, vítima da crueldade e da injustiça do pecado humano, do meu e do seu pecado. Por isso essas mulheres de manhã, ao romper logo o dia de domingo, elas foram junto ao sepulcro cuidar do corpo de quem tanto bem fez, de tanto amor a qual elas viram ele despejar sobre homens pecadores e cruéis. O que é a verdadeira Páscoa? Qual é o verdadeiro sentido da nossa fé cristã? Aquele túmulo selado representava o fim, a derrota final da esperança diante do poder da morte. As trevas, a morte pareciam ter dado o golpe final. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos assim, quando recebemos uma notícia ruim ou um problema, diante muitas vezes de perdas que nos paralisam, de portas que se fecham, de sonhos que desmoronam, sentimos o peso da decepção, a fria realidade de que as coisas nem sempre acontecem como esperávamos. Quantos de nós não perdemos um ente querido, não temos enfrentado doenças ou visto pessoas que amamos enfrentando doenças, problemas? Quantos de nós já tivemos tantos sonhos e projetos que ruíram nesses momentos? Parece que estamos caminhando a um túmulo selado. Parece que a escuridão nos ameaça nos consumir. A pergunta que muitas vezes ecoa nessas horas é a mesma que as Marias estavam naquele momento pensando. Onde encontrar esperança? Porque toda a esperança que nós tínhamos, nós vimos ser morto naquela cruz. Elas estavam presentes no momento da cruz de Cristo. Elas estavam presentes no momento da maior dor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Elas estavam presentes quando um soldado, com a sua lança, furou o peito de Nosso Senhor. E não havia mais uma gota de sangue, mas jorrou-se água daquele peito. Porque todo o sangue havia sido derramado naquela cruz do Calvário. Todo o sangue para limpar nossas mazelas e pecados tinha sido derramado. Não havia mais vida, não havia mais a esperança. O Cristo, o Cordeiro perfeito, tinha sido imolado naquele madeiro. Todo o sangue, como nos umbrais das portas, tinha sido despejado naquele madeiro. Mas também há uma virada, porque a narrativa não termina aqui, ela continua. Mateus não termina na tristeza do caminho para o túmulo, mas algo inesperado acontece. Um terremoto, algo que abala o mundo daquela época e que abala o mundo de nossos dias. Quando este terremoto atinge nosso coração e nossas mentes. O mesmo terremoto. Um anjo do Senhor desce do céu e remove a pedra. Os guardas, tomados de terror, caem como mortos, ficam paralisados, porque imagine, como acreditar que aquilo está acontecendo? Pessoas incrédulas, os guardas, acostumados à guerra, a batalhas, vendo algo sobrenatural acontecendo. Agora o medo muda de figura. Vai para o coração daqueles guardas que nada entendem o que está acontecendo. Ficam como mortos. E o anjo chega para aquelas mulheres e disse: não temais, porque sei o que buscais. Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde,
ver onde ele jazia, onde colocaram o seu corpo. Aquele túmulo vazio não era o fim, mas um novo começo. A morte, que desde Adão reinava, foi tirada do trono dos homens e foi derrotada de uma vez por todas. Agora não há mais desesperança, mas há esperança. A ressurreição de Jesus irrompe na história como um raio de esperança, rompendo a desesperança, a dor anunciada, agora é uma nova realidade. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual carregou os nossos pecados na cruz do Calvário, foi humilhado, não está mais morto, mas vivo. Essa virada radical nos convida agora a refletir, meus irmãos, sobre nossa vida e sobre as nossas prioridades. Aquilo que parecia impossível, a qual uma música muito famosa diz, que nos enchia de desesperança, dor, agora nos trouxe o prelúdio de algo novo, cheio de esperança e de extraordinário. Cristo vive e agora eu posso crer no amanhã. Cristo vive e agora a morte não pode mais acabar com os meus sonhos, com a minha vida e com a minha esperança. Cristo vive e vivo está. A ressurreição nos ensina que Deus tem o poder de transformar o vale de ossos secos em um exército vibrante e vivo, conforme Ezequiel 37 nos mostra, de trazer vida onde só havia morte, de abrir caminhos onde só haviam barreiras. Agora vemos a luz onde havia escuridão. A boa notícia sacudiu a história e deve sacudir a nossa história nos dias atuais, porque Cristo saiu do túmulo, não está lá. Se nós observarmos os grandes líderes da história, os seus ossos ainda estão lá. Os ossos de Moisés, os ossos de Maomé, os ossos de Buda, de tantas outras religiões, mas Cristo, o seu túmulo está vazio. Lá em Jerusalém é um dos locais mais visitados, é o túmulo de... Não há nada lá, a não ser rochas, porque Cristo vivo está. A boa notícia deve sacudir as nossas vidas e deve ser anunciada a todos. Conforme o versículo 7 diz, ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para a Galileia e ali vereis como vos digo. A boa notícia da ressurreição, meus irmãos, precisa ser compartilhada, espalhada, como um fogo que acende outras chamas. A notícia da ressurreição deve incendiar as falsas notícias que a Páscoa é somente chocolate, que é somente um coelhinho, ou que Cristo é somente um ser espiritual. Não, Cristo é vivo. Cristo em carne e osso, 100% homem, 100% Deus. E é esse mesmo Cristo que está no meio de nós, através do teu santo e bendito Espírito, reinando até a sua volta, a qual nos resgatará e dará vida àqueles que dormem no Senhor, que receberão um corpo ressurreto como ele recebeu de Deus Pai, e que arrebatará a sua igreja também um novo corpo, para que possamos, enfim, termos a vida eterna diante de Deus Pai. A reação das mulheres, quando nós lemos esses textos, é imediata. Elas estavam aterrorizadas, mas também cheias de alegria. As mulheres saíram correndo do sepulcro e foram contar tudo aos discípulos. Medo e alegria, dois paradoxos, que refletem a magnitude do que havia acontecido. O medo diante do sobrenatural, da quebra das leis da natureza humana. Elas viram todo o processo da morte na cruz, como eu havia dito. Mas agora, o seu coração estavam cheios de alegria, porque aquilo que estava morto se tornou vida ao terceiro dia. Uma mistura de alegria transbordante ao saber que a esperança havia vencido a desesperança. A dor já não existia mais. Agora, essa mesma alegria era a urgência que impulsionava elas a contarem os discípulos, o nosso Senhor está vivo. Deve ser a mesma alegria que nos impulsiona ao pregar o Evangelho e dizer, Cristo está vivo e Ele quer que você o conheça. Ele já te conhece, mas quer que você o conheça. Ele quer viver com você. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer que na noite mais fria
você possa colocar os seus pedidos, as suas orações em suas mãos, as suas dores, a sua desesperança, os seus medos. Ele está vivo, pronto para te abraçar, pronto para te acolher. É esse Cristo que nós devemos pregar ao mundo sem esperança, ao mundo que caminha na mortandade, ao mundo que não tem mais esperança, ao mundo de guerras, de doenças, de dor, de tristeza. É esse Cristo vivo, ressurreto, a qual o mundo deve conhecer, e tê-lo como Senhor, único Senhor e Salvador de suas vidas. Assim como nossa vida foi transformada pela fé e a ressurreição, se torna um testemunho vivo de esperança para todas essas pessoas. Qual deve ser a nossa resposta à Páscoa? O encontro dessas mulheres com o próprio Jesus no caminho reforça a mensagem e nos oferece um modelo de resposta. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. A reação das Marias é de profunda reverência e alegria, de adoração. Elas reconhecem o Senhor ressurreto e se prostram em adoração. Esse é o cerne das nossas vidas, meus irmãos, e a resposta à boa notícia da ressurreição, a verdadeira adoração. Não de um Deus estático, lá no Rio de Janeiro, numa estátua, ou na cruz de muitas igrejas, a qual ele está lá morto, mas não de um Cristo vivo, de um Cristo que venceu o pecado, a morte, um Cristo que venceu o maior medo do ser humano, a sua finitude, e nos oferece a infinitude com Deus Pai, a vida eterna, quando nós cremos nele, do nosso fundo do nosso coração, e nos adoramos somente a Ele como Senhor e Salvador. Esse deve ser o cerne e a resposta às boas notícias da ressurreição e da Páscoa. Cristo vive, e com Ele vivemos e viveremos para toda a eternidade. Essa é a adoração de pecadores merecedores da morte eterna, chamados de pó da terra, porque fomos criados através do pó. Somos e éramos descendências de Adão e Eva, pecadores miseráveis, mas agora somos chamados de filho de Deus através do único e verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus nos adotou através do seu Filho e nos chama de filho. Eu acho a oração do Pai Nosso uma oração extraordinária, porque Cristo já começa dizendo, não meu Pai, mas ele diz Pai Nosso, porque ele quer nos chamar de Pai. Ele quer restituir tudo aquilo que havia perdido lá no Éden, para que possamos ter a verdadeira comunhão. Quando Cristo diz a Adão, Adão, onde tu estás? Por que tu escondes? Deus é sempre Deus nos procurando, sempre Deus indo atrás de nós, dia após dia. Onde você está? Deus fala isso no nosso coração. Por que se esconde de mim? Por que não quer me conhecer? Se eu estou disposto a me revelar a você, meus irmãos, que possamos passar esta mensagem da Páscoa. O Cristo que ressuscitou quer que todos o conheçam e todos o adorem. A ordem de Jesus é clara: ir e contar. A experiência pessoal com Cristo ressurreto nos impulsiona a compartilhar esta verdade. E a Páscoa não há momento mais maravilhoso que este, nos reunirmos e comemorarmos a ressurreição de nosso Senhor e falar que Cristo vive a todas aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Assim como as Marias, somos chamados a sair de nossos túmulos do medo, da desesperança, e abraçar a alegria da ressurreição, e a proclamar a boa notícia de que Jesus está vivo. A manhã daquele dia é a mesma manhã no coração de muitas pessoas, e pode ser a mesma manhã de muitas pessoas que ainda estão com desesperança, com medo em seus corações, com medo da morte, com medo de que não temos um Senhor. Mas quando nós compartilhamos a esperança da Páscoa, a esperança da ressurreição, é a mesma esperança que elas viram em seus olhos e sentiram em seu coração. A manhã vazia daquele domingo ecoa hoje no coração de muitas pessoas, porque há muitas pessoas que ainda não há esperança. Muitas pessoas têm entrado nas igrejas sem esperança, buscado bens materiais, buscado felicidades em coisas supérfluas, mas a verdadeira felicidade, a verdadeira esperança
é Cristo ressurreto, é aquele que nos garante a vida eterna, é aquele que carregou a sua mazela e a minha mazela naquela cruz, para que pudéssemos ter a verdadeira esperança e ser chamados de filhos de Deus, porque Deus aceitou o sacrifício de seu Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus era perfeito e é perfeito, sem nenhuma mazela, sem nenhum pecado, e derramou o seu sangue para nos limpar, para nos lavar e para que pudéssemos crer e cremos nesse Senhor, vivo, ressurreto e que habita no meio de nós e que está disposto a nos ouvir dia após dia, minuto após minuto, hora após hora, seja ao meio-dia, seja às 9 horas da manhã, seja naquela madrugada onde estamos com medo e dúvidas e passando dores. Cristo vivo está no meio de nós, como está agora. Que possamos ter alegria, comunhão e verdadeira fé, meus irmãos, neste Cristo que está vivo, porque a morte foi vencida e a vida triunfou, porque Cristo é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que Cristo nos disse, e é isso que nós devemos. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã de Páscoa. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por Cristo Jesus, a qual sem Ele não havíamos e não teríamos como ter esperança. Ó Senhor, que maravilhosa notícia é relembrar que Cristo ressuscitou dentre os mortos e vivo está. Que maravilhosa, Senhor, é ler a Tua palavra e crer nesse Cristo ressurreto. Quantas provas nós temos, que muitas vezes desesperados em nossas orações, Ele acolheu e nos cuidou, nos livrou e nos livra de tantos males, de tantos medos, e nos dá a esperança de vida eterna. Porque sabemos que um dia o Senhor irá nos chamar. Ou temos a certeza que o Senhor irá retornar para que possamos viver ao Teu lado por toda a eternidade. Porque a morte foi vencida. A morte morreu na morte de Cristo. E Cristo ressuscitou e vivo está. E não há fato mais extraordinário na história em que possamos contar às demais pessoas que nosso Deus é um Deus vivo. Aquele em quem adoramos está vivo e está no meio de nós. Assim oramos e agradecemos pelo Teu Cordeiro perfeito, o Teu Filho amado, a qual o Senhor pegou os nossos pecados, colocou sobre Ele na cruz, para que a morte não pudesse mais nos vencer, mas que pudéssemos ter esperança de vida e vida eterna com Cristo Jesus. É que eu oro e agradeço no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.